Olá, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Deni Moutinho do canal Libertando os Cativos. Hoje, terça-feira, é dia de mais um vídeo para abençoar as vossas vidas. Bom, eu pedi ao Senhor que me desse uma mensagem que fosse tocar aos vossos corações e o Senhor me deu a mensagem de como Satanás ele tem trabalhado para destruir a sua vida conjugal ou o seu casamento ou o seu seja você casado, né, ou seja para o seu futuro casamento. Sem perda de tempo, vamos à palavra de Deus. Se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 15 em diante, que diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma prostituta? Não por certo. Ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que ajunta com o Senhor é um só corpo com ele. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Veja bem, meus irmãos, o princípio, a importância de se guardar esse princípio. E quanto Satanás tem levado vantagem, né, nesse mundo, no qual ele tem aí o total domínio, né, dos meios de comunicação, né, seja através de livros, seja através da escola, seja através de hoje em dia das redes sociais, seja através, né, do próprio seio familiar, que absorvendo, né, as famílias absorvendo esses conceitos errôneos, esses conceitos deturpados, eles acabam trazendo condenação para a sua família, trazendo condenação para os filhos, né, para os netos e bisnetos. E esse problema tende, né, a virar um círculo vicioso, tende a se perpetuar dentro da família. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que o Senhor Jesus ele se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Então, veja bem, a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que o nosso corpo, né, ele, se nós nos unirmos a uma prostituta, ou seja, ele coloca a prostituta, não fazendo aqui acepção de pessoas, mas coloca a prostituta como aquela pessoa que se desvirtuou do caminho e está ali, infelizmente, sendo um objeto dessa escravidão do mal. E essa pessoa, a prostituta, quando ela se deita com várias pessoas, ela está trazendo ali, ela está fazendo uma conjunção carnal. Essa conjunção carnal, ela leva a uma aliança. Porque o propósito, né, da relação sexual, ela é simplesmente uma aliança de corpos entre marido e mulher. Como diz a palavra, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E o que acontece durante esse ato? Ali, geralmente quando a mulher é virgem, né, o ideal é que os dois eles sejam virgens, e aí eles, primeiro de tudo, eles não vão ter referência sexual anterior. Então, se eles não vão ter referência sexual anterior, durante se conhecerem no casamento, eles vão ali, né, ter uma plenitude do aproveitamento dessa relação sexual somente dos dois. Não vai ter nenhuma influência de nenhum espírito que foi transferido durante essa relação sexual, que aconteceu, quem sabe, quando a menina perdeu a virgindade, ou quando o rapaz perdeu a virgindade antes do tempo, ainda morando na casa dos pais sem ser casado, cometendo o pecado de fornicação, que é um pecado gravíssimo. Então, o que acontece? Satanás, através dos meios de comunicação, livros e dos seus influencers, que antes eram nos livros, agora eles estão nas redes sociais, ele, na realidade, pega um princípio de Deus e joga totalmente ao contrário. O Satanás ele é especialista em fazer isso, né? O número de Deus é 7, Satanás pega, coloca 6, né? Tudo que é ao contrário, que Jesus prega
o amor, ele prega o ódio, né? Tudo é cultuado de uma forma diferente, tudo é cultuado de uma forma que venha perverter os princípios. Jesus manda amar, o diabo manda odiar. Jesus manda guardar, se abster dos ídolos, o diabo coloca ídolos para o homem adorar. Se Deus manda em seus mandamentos você se guardar da prostituição, o diabo diz que não, que a prostituição é na realidade um prazer que o homem pode usufruir na vida e que isso não tem nada a ver e ele não vai sofrer consequências nenhuma. Não vai sofrer consequências nenhuma. Então as pessoas caem nessa cilada porque geralmente elas são difundidas através de pessoas que no meio, vamos dizer assim, de comunicação global, elas têm certa influência, são pessoas de renome, os artistas, cantores, atores, eles têm essa influência e aí as pessoas passam a pegar aquilo como verdade e aí pegam aquilo e trazem para as vidas e de uma certa forma começam a ser destruídas, porque as pessoas que têm essa relação sexual antes do tempo, elas passam a ter, isso explica por que as pessoas elas sentem atração por pessoas que se relacionaram há muito tempo e ficam tendo sonhos e não cometendo adultério nos seus próprios pensamentos. Por quê? Porque a pessoa recebeu ali, ela se tornou uma só com ela, então ela é uma parte dela. E pasmem vocês, isso atrapalha até mesmo a pessoa no seu casamento atual a engravidar. Tem muitos casais que não engravidam simplesmente pelo fato de que perderam a virgindade, se relacionaram com pessoas que elas não... que foi antes do tempo e que tinham certos tipos de espíritos e encostos. E quando a pessoa se casa hoje, não consegue engravidar, não tem filho e não sabe por quê, tá? Mas o que acontece? Esse vídeo é para esclarecer aos pais que permitem que os filhos levem namoradas para dentro dos seus quartos, que permitem relações sexuais antes do casamento. Não façam isso, você não sabe o mal que vocês estão fazendo para os seus filhos. Não, é melhor ele ficar dentro do meu quarto, pelo menos aqui estão sob meus olhos. O dia que ele casar, ele vai ter problemas, ou ela vai ter problemas. Por quê? Porque no princípio não foi assim, esse não é o objetivo, não é o propósito de Deus. Se você não quer que a pessoa ela tenha problemas de depressão, ela tenha doenças, ela tenha ansiedades, uma série de males, não permita isso para os seus filhos, não permita isso. Se guarde, começa a ler a palavra de Deus, entendeu? Para os seus filhos, para que eles não caiam nesse modismo que Satanás tem lançado no mundo, que eles não caiam, que eles possam evitar o problema que eu mesmo passei, porque hoje em dia é difícil, né? Uma família em que os pais, os avós leem a palavra de Deus para os netos, mas também tem o caso deles também não querer saber da palavra de Deus. Então essa palavra é para os pais, é para os jovens, é para todos a qual esse vídeo puder alcançar. Não permita, porque Satanás verdadeiramente quer destruir ou o seu relacionamento atual ou o seu futuro casamento através de envolvimentos ilícitos. E você pode ver muito claro isso. É o que acontece, o alto índice de divórcios, porque geram pessoas que, se o diabo não consegue tirar ali a inocência da pessoa através do consentimento, ele vai lá e estupra. E aí toda aquela carga, toda aquela maldição que está naquela pessoa vai para a pessoa estuprada. E tem pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém, elas se sentem um lixo, elas se sentem totalmente violadas, porque esse demônio que entra na hora do estupro, ele fica dizendo para a pessoa que ela é um lixo, ele fica dizendo que ela não tem perdão, porque ela de uma certa forma fica se punindo e nunca mais ela vai ser feliz. Mas isso é uma grande mentira de Satanás, porque o Senhor Jesus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo.
Eu quero orar por você, eu quero orar para que Deus levante a sua família. Em nome de Jesus Cristo, levante a minha família, que Ele venha, em nome de Jesus Cristo, nos dar ali o antídoto contra o pecado, contra essas hostes espirituais da maldade que se levantam para destruir nossa família, destruir nossos filhos, destruir e perverter ali a vida deles, para que eles não consigam ter a vida que Deus sonhou para elas. Em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, Satanás. Saia dessa família, saia da minha família, saia dessa família, saia da vida desse homem, saia da vida dessa mulher, desse pai, dessa mãe, que está permitindo que o diabo leve vantagem na criação dos filhos. Em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, diabo, e eu não vou parar, Satanás. Em nome de Jesus Cristo, porque tu já está derrotado e debaixo dos nossos pés. No nome de Jesus Cristo, fiquem com Deus e amém.